Pera aí, só um minutinho, porque eu tenho certeza que você que mexe com redes, que mexe com configuração de roteador, já parou para pensar alguma vez na sua vida o que é esse tal de PPPoE que todo roteador pede hoje em dia, que lá na configuração já abre para você. E é para isso que eu tô aqui, pequeno gafanhoto. Vamos falar um pouquinho sobre esse protocolo hoje, que é um protocolo tão utilizado na maioria dos provedores dos dias de hoje. Esse protocolo é um protocolo que vai permitir que um provedor entregue a conexão ao seu cliente através de uma autenticação segura com encapsulamento dos seus dados e tendo várias possibilidades ainda, como por exemplo até RG e determinar qual que é a quantidade de banda que esse cliente vai ter, por isso que é muito interessante. Então bora lá que eu preparei um cenário básico para vocês hoje, um cenário que a gente tem um roteador de borda aqui nessa chamada provedora Bit Telecom, que a gente tem aqui também esse cenário aqui de um cliente chamado Contabilix. Então a gente vai configurar isso aí de maneira rápida, sem enrolação. Bora abrir então aqui o nosso Bit Telecom. Então, primeiro de tudo, a gente vai para a parte de PPP. Vamos clicar aqui em cima, clicar em PPPoE Servers, como a gente está fazendo essa função, tudo no roteador de borda mesmo. Clicar na setinha de mais e vamos criar esse servidor. Vamos dar um nome para ele como Server PPPoE. E vamos definir aqui a interface que vai para o cliente. Então a gente vai colocar como se fosse o ponto a ponto com o Contabilix. Vamos também selecionar essa opção de One Session per Host, que basicamente vai definir que apenas um host consiga autenticar essa sessão PPoE por vez. E vamos desativar a opção de autenticação PAP, que basicamente ela não criptografa dados, porque caso tenha algum atacante aí na rede que tenha algum tipo de ferramenta que possa interceptar esses dados, como Wireshark, entre diversos outros, vai ficar vulnerável. Enquanto o SHAP já criptografa e resolve a maioria dos problemas, então seleciona esse cara e joga tudo na responsa dele. Feito isso, vamos clicar aqui em OK e vamos agora para a parte 2 da configuração, que a gente vai em IP e vamos criar uma pool, que é basicamente uma reserva de endereços que vão ser entregues para os clientes que autenticarem PPoE. Vamos criar aqui então uma pool PPPoE. Vamos colocar então os endereços de 100.64.201 até o 100.64.200.200. Dá um apply, ok, finalizamos essa parte. Vamos para a próxima parte que está acabando, clicar em profiles e a partir daqui agora a gente já vai criar basicamente um perfil. O que é perfil? É o que você usa na tua casa, é o plano aí que você usa, 100, 200, 500, 1 giga que você utiliza. Vamos colocar aqui como se fosse um plano teórico de 100 mega e agora a gente parte para configurar algumas áreas específicas. Primeiro de todas, local address. O que é esse local address? É basicamente o gateway que vai ser setado. Agora espera. Se você não sabe o que é gateway, a gente tem um problema. Porque eu já expliquei isso aqui em outros vídeos que ficaram muito bons aqui no canal, mas, para sua sorte, eu sou um cara tranquilo. Vou explicar aqui agora então o que é o gateway e presta atenção, o gateway é basicamente um ponto de salto. Ele é um mediador que faz a função de dar a ponte de acesso entre o cliente e a internet, ou seja, ele é o primeiro degrauzinho da escada que vai fornecer o acesso à internet quando você precisa sair da sua casa, por exemplo. Então, quando você escutar falar de gateway, é basicamente esse dispositivo que faz o roteamento entre você e o ponto de acesso à internet. Fechou? Então vamos definir aqui um local address como se fosse 192.168.0, por exemplo, ponto 1. Para remote address, a gente não vai setar um específico, porque pode ter muitos clientes que autentiquem PPoE. Então a gente vai utilizar daquela artimanha que a gente já fez agora, que é a pool. A gente vai entregar então esse range de endereços para que ele possa entregar dinamicamente e não ter que ficar setando manualmente. Feito isso, clicamos aqui em Apply. E vamos agora para a última parte, então, para a gente finalizar essa parte do concentrador. Vamos para o login e para a senha, que era aquela parte que quebrou a cabeça, você não sabia de onde vinha. É basicamente quando você clica em Secrets, você vai estar criando um perfil de usuário, não um perfil mais de 100 megas, essas coisas. Mas vamos dizer, por exemplo, quando você tem um login, como por exemplo, Caio Cliente, e uma senha, que eu vou definir, por exemplo, do 1 ao 6. Dito isso, vou definir agora também o perfil de cliente, que é aquela lá de 100 megas, por exemplo, aqui em Profile. Aqui a gente não precisa definir mais nada. Por quê? Porque a gente já definiu o local address e o remote address lá no Profile. Como já está atribuído aqui, vai dar tudo certo. Apply, ok, terminamos a parte do servidor, do concentrador PPoE. Viu como é simples? Vamos lá para o cliente fazer a descagem e ver esse trem funcionando então.
Aqui na minha topologia, já vamos entrar então no roteador do Contabilix que eu deixei em aberto aqui para vocês. Entrando aqui no roteador do Contabilix, o que eu tenho que fazer? Eu vou clicar em PPP, mas não em PPPoE Service, porque agora a gente vai ser um cliente. Como eu falei para vocês, como é um protocolo que estabelece uma comunicação como se fosse de ponto a ponto, a gente vai clicar em uma interface, porque vai ser criada basicamente uma interface virtual. Então, clicando aqui, a gente vem agora em PPPoE Client. Vamos digitar o nome do serviço como serviço PPPoE. Definimos a Ether que faz a comunicação com o concentrador, ou seja, da onde a gente recebe esse PPoE, no caso está vindo da Ether 1. Vamos para a parte de dial out, que é a parte de descagem do PPoE. Vamos clicar aqui agora em user, que é basicamente o meu login, que ficou como Caio cliente. Vamos agora para password, que é a nossa senha, que foi definida do 1 ao 6, e vou clicar em use peer DNS, que é basicamente para ele pegar o DNS que está vindo lá do nosso concentrador PPoE, para que não tenha que ficar setando manualmente aqui. Vou desativar o PAP, como eu tinha mostrado lá para vocês. Vou dar um apply, ok, e olha que legal, se der 2 cliques aqui agora via em status, ele já vai agora estar mostrando então as informações que foram obtidas através da requisição PPoE. Vou explicar bem rapidinho para vocês. O local address aqui não está se referindo agora ao concentrador, porque a gente está no cliente, então o local address é o IP que ele pegou, que foi definido lá naquela pool e foi entregue, e agora o remote address é sim o IP do gateway. Quer que eu mostre isso para vocês de duas maneiras? Beleza, vamos lá então. Fechada essa parte, que a gente não precisa mais disso. Se eu vier em IP routes, a gente vai mostrar todas as rotas, incluindo a rota default, que é basicamente a rota que demonstra o acesso à internet. Como que eu sei onde é a rota default no MikroTik? É sempre quando tiver 0.0.0.0/0. Então a gente clica duas vezes, você pode vir que está vendo de serviço PPoE, que é a interfacezinha que foi criada. Ou seja, ele está falando que aquela interface virtual que foi criada é meu gateway para a internet. Caio, eu quero ver outro jeito. Tá mostrando aqui também que está sendo o IP do gateway, mas eu quero ver de outra maneira. Você vem aqui basicamente em Tools, você vai em Traceroute e dá um ping, por exemplo, para o DNS do Google. Definido o DNS do Google, você dá um Start e olha só que legal. Ele já definiu aqui então o primeiro ponto de salto, que é o ponto do gateway que foi definido lá naquela parte do PPoE, lá no concentrador, no roteador de borda. Aqui é o meu roteador da minha casa e depois daí já é história. Deixa que os caras se viram. Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua presença. Um vídeo bem rapidinho hoje, porque eu acho esse assunto bem interessante, apesar de muito simples aqui. É legal porque já é funcional e dá para você fazer em algum laboratório, dá para você brincar e quebrar a cabeça um pouquinho. Muito obrigado pela sua presença. Siga a gente lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Tá muito legal. Vou começar a postar um conteúdo muito massa e aqui no YouTube que tá saindo conteúdo direto. Marca bobeira, hein? Muito obrigado. Até uma próxima.